se assentando. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria, gente, poder estar aqui mais uma vez neste grupo de oração. Este grupo de oração é um grupo o qual eu nutro um carinho muito grande, considerando aquilo que ele representa na minha vida e na minha história. Eu me chamo Anderson, sou fundador da comunidade Rua Adonai, termo hebraico que significa sopro do Senhor. Nós temos como carisma ser na igreja um sinal do amor. Temos já uma caminhada de 14 anos de fundação. Por graça de Deus, também neste tempo, tenho servido a renovação carismática católica, primeiro através do meu grupo de oração, e também neste tempo, dentro do Conselho Estadual, realizando um trabalho de articulação do diálogo ecumênico. E, repito, é uma alegria muito grande, irmãos, poder estar aqui nesta noite de hoje. Nós vamos falar nesta noite sobre o batismo no Espírito Santo. Um grupo de oração da renovação carismática católica, ele tem esta marca, ele tem esse caráter, tem esta missão ali de propagar, de anunciar, de levar as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. Muitas vezes, brincando, eu digo assim, num grupo de oração, estruturalmente dizendo, pode-se faltar tudo, pode-se faltar às vezes até o pregador, um ministério de música, mas não se pode faltar ali o batismo no Espírito Santo, porque esta é a experiência que nos sustenta, irmãos, esta é a experiência que nos mantém em pé, que nos mantém firmes. Talvez você já foi batizado alguns anos atrás, talvez você está entrando na igreja hoje pela primeira vez, não importa o tempo que você tem de caminhada com o Senhor, todo dia é dia de se atualizar a graça do batismo no Espírito Santo, amém, irmãos? E nesta noite Deus não vai perder a oportunidade. Você que está aqui, se não foi, vai ser batizado no Espírito, se já foi, vai renovar esta experiência em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor e glorifique na certeza daquilo que Ele já está realizando no meio de nós. Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia a abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos lá para o capítulo 1, versículo 4 e 5, são os dois versículos que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, vou repetir mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Quem já achou, acompanha aí comigo o que o evangelista Lucas, ele é o autor dos Atos dos Apóstolos, e ele vai narrar para nós assim. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, toma posse desta palavra agora, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Meu querido e minha querida, aplauda a presença de Jesus na Sagrada Escritura. Ele é a palavra de Deus. Jesus, ele está aqui. Se ele está aqui, você pode aplaudir com muito mais força. Nós amamos Jesus. Ele na palavra nos alimenta. E na mesma palavra nós rendemos glória ao Senhor por se fazer presente no meio de nós. Dê um beijo aí na sua Bíblia. Se o irmão que está do lado está sem a Bíblia, deixa ele beijar a sua Bíblia também. Beijo na Bíblia não transmite sapinho. Amém, irmãos? Então pode beijar a Bíblia do irmão aí tranquilamente. Queridos, nós acabamos de ler um texto do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos,
ali nos primórdios da igreja, ele era a segunda parte de uma obra chamada de História das Origens Cristãs. A primeira parte desta obra era o Evangelho de Lucas. E assim então a igreja, desde o século II, entendeu que tanto o terceiro evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos tem o mesmo autor, no caso o evangelista Lucas. Estes textos, eles foram escritos já ali no início da segunda geração de cristãos, por volta ali dos anos 80, 90, do primeiro século da era cristã. O livro dos Atos dos Apóstolos é carinhosamente também chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque nós vemos manifestações do Espírito de forma surpreendente, de forma abundante, dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. O texto que nós acabamos de ler, que está no capítulo 1, traz para nós os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, antes dele subir aos céus. Os dois versículos que nós lemos, Jesus ele vai fazer primeiro uma recomendação aos seus, dizendo: não se afastem de Jerusalém. Segunda recomendação: fiquem em Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai. O cumprimento da promessa do Pai era justamente a vinda do Espírito Santo. E no versículo 5, o próprio Jesus vai dizer aos seus: vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Queridos, cabe a nós, primeiramente, entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós vemos ali Jesus falando do cumprimento desta promessa, quando nós vemos ali Jesus falando aos seus que eles seriam batizados no Espírito Santo, nós estamos falando de receber em nós não uma força qualquer, não um poder qualquer. Nós estamos falando de receber em nós o próprio Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus, queridos, nós estamos dizendo que quem tem o Espírito Santo está cheio de Deus. E esta é uma graça na qual a nossa humanidade limitada, ela ali é grande demais, digamos assim, a nossa compreensão humana. Sendo nós humanos, limitados, miseráveis, ainda assim o Espírito Santo nos escolheu como a sua morada. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos templos do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: você é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Gente, vocês entenderam o que vocês acabaram de falar? Então repete de novo o que você acabou de dizer para essa pessoa. Olha para mim agora. Tem certeza que você entendeu mesmo o que você acabou de dizer? Gente, quando nós falamos que nós somos templos do Espírito, nós estamos dizendo que Deus não olhou para as nossas misérias, Deus não olhou para as nossas limitações, mas Deus escolheu habitar dentro de cada um de nós. Isso é uma graça tremenda. Deus habita em cada um de nós. Irmãos, se Deus habita em cada um de nós, quando nós reconhecemos que nós somos templos do Espírito, nós deveríamos fazer uma grande festa, porque não é uma força ou um poder qualquer, repito, que habita dentro de nós, mas o próprio Deus. Você vai dizer novamente para esta pessoa: você é templo do Espírito Santo. Mas peraí, hein? Peraí.
Você vai dizer, você é templo do Espírito, e depois você vai dar uma grande salva de palmas para fazer festa a esta grande certeza que nós temos na nossa fé. Amém? Então vai lá, diz para ele, você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aí sim pode fazer festa mesmo. Deus, por amor, escolheu no Espírito habitar dentro de cada um de nós, irmãos. Olha para mim, gente, nós já somos o cumprimento destas palavras de Jesus. Aguardem o cumprimento da promessa de meu Pai. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, foi prometido diversas vezes, através dos profetas. Eu gosto muito daquela profecia de Joel, no capítulo 3, no versículo 1, quando Joel vai dizer assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Nós cremos, irmãos, que tudo aquilo que os profetas prometeram em relação à vinda do Espírito, obviamente, se cumpre no dia de Pentecostes. O capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos já narra para nós esta vinda do Espírito sobre a comunidade primitiva de Jerusalém. Ali nós entendemos que houve a primeira manifestação em massa do batismo no Espírito Santo, porque segundo o texto do capítulo 2, era ali o dia de Pentecostes. Pentecostes era primeiramente uma festa judaica. No judaísmo, Pentecostes era ali a festa das colheitas, também foi chamada de festa das semanas, festa das primícias, mas olha que interessante. No Pentecostes judaico, o que o povo judeu fazia? Eles iam ao templo, o Pentecostes era uma das grandes festas, e eles levavam ali as primícias da produção, ou seja, a primeira produção deles, eles levavam no templo e apresentavam para Deus. E assim se entende que em Pentecostes, ou no Pentecostes judaico, olha que lindo, o homem dava o melhor de si para Deus. Por isso a primeira produção, ela era apresentada a Deus. Lucas, ele entendeu isso de uma forma diferente. E aí o Pentecostes cristão, ele muda de sentido, porque já não é mais o homem que vai ao templo para oferecer o melhor de si para Deus. Lucas entendeu que em Pentecostes é o próprio Deus que oferece o melhor de si para nós, quando derrama sobre nós o seu Espírito. Amém, irmãos? Olha só como nós somos privilegiados, como Deus nos ama. Deus escolheu dar o melhor de si para nós, e por isso nos deu o Espírito Santo. Pentecostes, ele marca a inauguração ou a manifestação da igreja, porque se a igreja é um corpo, o corpo precisa ser ali animado para que ele esteja vivo. Então, em Pentecostes, a igreja recebe o Espírito e, animada pelo Espírito, ela inicia a sua missão, que só vai ser concluída quando Jesus voltar em sua glória. Mas voltando um pouquinho para o Pentecostes. Em Pentecostes, repito, nós vemos ali a comunidade primitiva sendo batizada no Espírito Santo. Amados, nós estamos falando de batismo no Espírito. E é importante fazer a diferenciação entre batismo no Espírito e o batismo enquanto um sacramento. Porque o batismo sacramental é aquele sacramento que nós somos ali batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ali são borrifado a água, né, na nossa cabeça, ou alguns são ali também imergidos, porque não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas quando nós somos batizados, nós ali começamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da igreja. Amados, o batismo no Espírito Santo não é o batismo sacramental, não é um outro batismo.
Na carta aos Efésios, São Paulo vai dizer: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Ou seja, existe um só batismo no qual nós somos ali admitidos dentro da comunidade. E este é o batismo sacramental. A experiência de batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência diferente, completamente diferente do batismo sacramental que nós recebemos, na maioria das vezes, quando éramos ali ainda pequenas crianças. A palavra batismo, ela é uma palavra que vem da língua grega, do baptisma, e baptisma significa mergulho. Por quê? Porque lembra os antigos tintureiros daquela época, que quando iam tingir uma peça de roupa, eles ficavam ali mergulhando, colocava e tirava aquela peça de roupa de dentro ali de um recipiente. Aquela roupa, ela era mergulhada na tinta. Quando nós dizemos que nós somos batizados no Espírito, nós estamos dizendo, irmãos, que nós mergulhamos no Espírito Santo. Amém, irmãos? Gente, quem aqui já foi para a praia? Levanta a mão e diga: eu. Oh, glória. Praia Grande sempre nos espera, né? É praia de pobre, né? Sempre nos espera lá no final do ano. Vamos lá, quem aqui já mergulhou numa piscina? Levanta a mão e diga: eu. Oh, glória. Quando você foi ali mergulhado, quando você mergulhou, seja na piscina, seja na água da praia, você entrou na água, você sai seco da água? Sim ou não? Não, muito pelo contrário, você sai molhado. Gente, quando nós somos batizados no Espírito, nós somos mergulhados no Espírito para sermos encharcados desta unção do Espírito Santo. Amados, se nós somos encharcados por esta unção, significa que nós saímos ali completamente diferentes desta experiência. Antes de ser batizado, nós entramos secos. Quando nós somos batizados, nós saímos molhados ou nós saímos encharcados. E é justamente isso que o Espírito Santo vai realizar na nossa vida nessa noite de hoje. Porque você pode ter chego a este grupo de oração passando por uma grande aridez espiritual, passando por um grande deserto, passando por uma grande secura, talvez na qual há muito tempo você não sinta o poder de Deus. Mas eu declaro que ao final deste grupo, você sairá completamente ali encharcado da unção do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Isso. Pode aplaudir, porque quem aplaude, toma posse mesmo desta certeza. O Senhor te trouxe aqui para que você seja batizado, para que você seja mergulhado, para que você que entrou seco, saia encharcado desta unção. E é lindo, porque o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 2849, vai dizer para nós que nós vivemos em tempos da efusão do Espírito Santo. O termo efusão é um termo ali também que equivale a batismo no Espírito. Tanto que na igreja, aqui no Brasil, queridos, nós temos uma grande discussão se ali se deve chamar o batismo no Espírito de realmente batismo no Espírito ou de efusão do Espírito Santo. Na verdade, não importa o termo, importa aquilo que Deus realiza através dessa experiência de batismo no Espírito Santo, irmãos. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, São Paulo vai dizer assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O primeiro fruto do batismo no Espírito é uma experiência verdadeira com o amor de Deus, irmãos. Uma pessoa batizada no Espírito, ela se sente amada por Deus. Ela sente o quanto Deus a ama. E a pessoa que se sente amada por Deus, queridos, olha para mim,
não importam as provas, não importam as dificuldades, não importam as tribulações. Quem se sente amado por Deus, persevera até o fim. Amém? Persevera até o fim. Nada pode desanimar, nada pode ali mudar o foco de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo. E amados, nós precisamos testemunhar mais isso. Na renovação carismática nós falamos claramente que o batismo no Espírito é aquilo que nos identifica. Por isso um grupo de oração deve prezar sempre por momentos de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito, ele traz manifestações de carismas, traz ali uma vivência fraterna comunitária, traz um amor pela palavra, traz um amor pela oração, traz um amor diferenciado pela igreja. O batizado no Espírito é ali uma pessoa que teve a sua vida radicalmente transformada pelo amor de Deus, irmãos. E queridos, eu dizia, ainda antes mesmo de me apresentar, o quanto este grupo ele é especial para mim, porque de fato ele marcou muito a minha história. Eu fui batizado no Espírito no mês de dezembro do ano de 1998, ou seja, daqui 2 meses eu faço aniversário de batismo no Espírito Santo, irmãos. Gente, naquela noite de sábado, daquele mês de dezembro, eu fui convidado para ir a um grupo de oração, que era um grupo de oração chamado El Shaddai, que acontecia lá na paróquia São José Operário do Campo Limpo. Eu não sabia o que era grupo de oração, muito menos o que era renovação carismática católica. Mas alguns amigos me chamaram, vamos para um grupo de oração? E um estava dizendo para o outro que ia. E eu fiquei com vergonha de dizer que eu não ia. Eu não queria ir, mas eu fiquei com vergonha de dizer, porque na verdade era um sábado à noite. Eu queria sair para a baladinha, eu queria ir para qualquer lugar, menos para um grupo de oração, mas eu fiquei envergonhado. Aí eu falei, está todo mundo indo, né? Eu vou também. Gente, eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, tudo me chamou a atenção. Tudo era diferente. A forma como as pessoas louvavam, a forma como as pessoas oravam, a palavra, a forma a qual a palavra era pregada. Mas o que mais me chamou a atenção naquela noite foi quando, no final da pregação, o pregador ele disse assim: nós vamos agora clamar o batismo no Espírito Santo. Gente, naquele momento, eu me senti amado por Deus, como eu nunca tinha me sentido amado até aquele momento. Se alguém me perguntar o que você lembra quando você foi batizado no Espírito, a primeira coisa que eu digo, eu me lembro da forma que Deus me amou. Porque Deus me amou de uma forma a qual eu senti que a minha vida, ela era preciosa, especial para Deus. E eu já era uma pessoa que atuava, que trabalhava dentro da minha comunidade paroquial. Tinha cargos, tinha funções, mas eu não tinha uma experiência com Deus, irmãos. E uma experiência com o Senhor, ela é completamente fundamental na nossa vida. Naquela noite em que eu fui batizado no Espírito e que eu experimentei o amor de Deus, aquela noite se tornou um divisor de águas na minha vida. A partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquela noite eu fiz um propósito. Eu quero viver para amar a Deus e para retribuir todo o amor com o qual Ele me amou. Só que eu aprendi, irmãos, que o batismo no Espírito, ele não se resume a um momento. A beata Helena Guerra, que é chamada de apóstola da efusão do Espírito Santo, ela vai nos dizer que o batismo no Espírito, ele tem que ser pedido todos os dias. Sabe ali quem tem Facebook, quando você pela manhã entra na rede social, aí tem aquele irmão que coloca lá, bom dia Espírito Santo, o que vamos hoje fazer juntos? Esta é uma frase de batizado no Espírito, irmãos. Porque o batizado no Espírito,
a cada manhã. O salmista vai dizer que a cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor na nossa vida. Nós também podemos entender que a cada manhã se renova o batismo no Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Você que foi batizado, ou que vai ser nesta noite batizado no Espírito, neste grupo de oração, a cada dia você vai precisar ali pedir que o Senhor renove esta unção na sua vida. Amém, irmãos? E aí, gente, repito, eu me lembro, eu era um adolescente, não tinha carro, não dirigia. Aquele grupo de oração, que a princípio acontecia aos sábados e às quartas, com o passar do tempo foi acontecendo só nas quartas. Depois aquele grupo de oração fechou. Eu moro em Taboão. Eu lembro que todas as quartas eu pegava ônibus e eu vinha aqui para Itapecerica. Por isso esse grupo é especial para mim, porque eu saía todas as quartas de Taboão de ônibus, vinha para cá, voltava de ônibus, que não arrumava um bendito para me arrumar uma carona. Mas todas as quartas eu fazia isso. Por quê? Porque eu sentia a unção de Deus neste lugar, irmãos. Eu sentia a unção de Deus neste lugar, e aqui as minhas forças, elas eram renovadas. E foi isso que foi me sustentando ao longo de toda a minha caminhada. Amém, irmãos? E eu preciso dizer para você nesta noite, você não está simplesmente num grupo de oração, você está na sala do cenáculo. Na sala do cenáculo é lugar de batismo no Espírito Santo. Irmãos, a cada semana que você vier para cá, você precisa renovar esta experiência de batismo no Espírito Santo na sua vida, para que você não desista, para que você não desanime, e para que você possa ali continuar vivendo sempre na presença de Deus. Amém, irmãos? Deus tem muito para a tua vida, Deus tem muito para a tua história. Você, na tua vida, pode te faltar tudo. Talvez pode te faltar o essencial, pode te faltar ali o necessário, até mesmo para comer, para se manter. Mas enquanto a graça de Deus estiver sobre a tua vida, nada vai te derrubar. Nada vai te derrubar. A cada semana que você vier para cá, porque eu declaro